noite, graça e paz sejam com todos vós. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui no nosso 9º dia do jejum de Daniel, para a glória e honra do nome santo do Senhor. Deus esteja sendo louvado. Vamos fazer a oração de abertura em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, te pedimos, Senhor, que é bom estarmos aqui louvando a Deus, ouvindo a sua palavra e podendo exaltar o seu santo nome. Que o Senhor esteja abençoando esse 9º dia, o Senhor, do nosso jejum de Daniel, abençoando a vida de todas as pessoas que participem, todas as pessoas que assistem depois e especialmente de todas as pessoas que estão envolvidas nesse poderoso jejum de Daniel. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. E que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, bendito, santo e maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças e louvores ao teu nome santo. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja sendo louvado nas suas vidas, através das suas vidas e pelas suas vidas. Deus seja louvado. Nós damos aí as nossas boas-vindas a todos os irmãos que estão aí. Tá vendo aí? Tem os irmãos que estão antenadinhos. Logo bem começa, a gente já libera o link, já estão aí, né? O Fabrício Galão está em primeirão aí, a Cláudia Aparecida, depois o Gelciano, a Wanda, a Catarina, a Ilza Tonilza, o Mauro Andriotti, a Érica Matos, a Joyce Camila, a Suzana da Silva, a Liliane Leite, o Fábio Souza, a Claudineia Paula, a Diana Araújo, a Mara Souza, a Diana Mello, a Elisandra Costa, a Natalina Aparecida, a Leonilda Vitor e a H. Silva. E falando nisso, nosso grupo é um grupo já de pessoas maduras e a Maria Lucier, que entrou agora também. É um grupo de pessoas maduras, né, pessoas já com a vida espiritual assentadas, e nós vimos uma jovem, eu vi uma jovem que entrou aí,
que ainda não vi aqui, e queria saber da Sofia Tonisa, se ela está conseguindo manter o jejum, né? Porque eu sei que para os jovens, eu vi que ela é bem jovenzinha, pela foto no WhatsApp dela, eu vi que ela é bem jovenzinha, se ela está aguentando firme o jejum, como é que está a experiência dela, né? A Renata Placidelli também entrou agora. Mas vamos lá, vamos à palavra do Senhor desta noite. Nós vamos na sequência, como eu falei, nós vamos falar um bom tempo sobre o sobrenatural. Precisamos ouvir bastante, porque esse é o tempo propício, porque nós estamos, como disse hoje, no 9º dia, agora realmente o nosso espírito, até a pastora Ilza postou uma mensagem, né, lá no grupo, lá, analisando toda a palavra, nossas condições, né, e muito bem apropriada. E de fato, agora o nosso espírito está bastante sensível, ele já está mais conectado com as coisas do Espírito, porque palavra, oração, louvor, palavra, oração, louvor, é todo dia, uma hora que aquilo, né, é o todo dia, né? A gente começa como um carro que pega no tranco e depois a hora que embala vai embora, e agora sim, nós estamos vendo cada vez mais, amém, obrigado, a Sofia está firme de jejum, glória a Deus, aqui estou orando muito por ela, porque jovens, ver jovens envolvidos nisso é uma alegria muito grande mesmo, uma alegria muito grande de ver a juventude dedicada à obra de Deus, às coisas espirituais, especialmente um desafio longo assim, né? Porque a gente fazia jejum normalmente na igreja, dá-se muita ênfase num jejum, claro, e todo jejum é importante, todo jejum tem que ser bem feito, vamos aqui, nenhum jejum é desmerecedor, mas você jejuar 1 ou 2 dias é difícil. 3 dias é mais difícil ainda. Agora, 21 dias é muito mais difícil. Precisa de muita graça. Então, assim, o que a gente aprende? Deve-se fazer todos os jejuns. Todos. O jejum absoluto, o jejum parcial um pouquinho, jejum absoluto um pouquinho, depois um dia inteiro, se possível. Todo tipo de jejum. Todo jejum que você fizer, você só vai crescer. Agora, esse jejum de 21 dias, ele treina bastante a gente a depender do Espírito. Eu vi aí, né, alguns falaram para mim, pastor, não estou nem sentindo mais, e tanto que a gente jejua, que esse está indo, exatamente, chega um momento que a carne, ela já não resiste tanto mais à ação do Espírito, e isso é muito importante. E justamente para isso que favorece o que? O sobrenatural. As pessoas que estão assim, eu sei que enquanto fica essa turma do come e bebe, que fica aí falando de contra jejum, os que jejum estão desfrutando, porque o sobrenatural é para aqueles que buscam. Se não buscar, se não pedir, se não bater, não virá. Também a Juliana acabou de entrar agora. Vamos lá então. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus? Hoje nós vamos estar falando sobre esse tema. A fé ativada, ela alcançará o trono de Deus. E você conseguirá o milagre do que precisa. Em Hebreus 11:6, nós lemos na revista atualizada, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Basta você ligar a partida da sua fé, da mesma forma que precisa ligar e dar a partida no carro para ele andar, e você vai andar, como Deus diz, Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o justo vive pela fé. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversão nas igrejas porque têm uma fé morta e vivem o natural. Jamais experimentaram viver o sobrenatural de Deus. O dia que experimentar verdadeiramente o sobrenatural de Deus, essas coisas perdem o valor. Porque ele não vai se importar mais com shows e espetáculos, ele vai querer o poder de Deus. Existem 4 situações que podem impedir você de conseguir ativar a sua fé. Primeiro, o diabo não vai querer que você continue. Lucas 8:12 nós lemos, aqui caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Salvos, a palavra grega sodezo, significa salvar do perigo de destruição, curar de enfermidade, salvar a alma, livrar dos males que dificultam receber o livramento. O diabo não vai impedir você de começar, mas vai tentar arrancar a palavra do seu coração para que você não continue. Você comece e logo desista. Segundo, a incredulidade. Você não acredita que seja possível mais, que já é tarde demais, falta de fé.
Marcos 6, 5, 6 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Terceiro, ter um coração duro. Marcos 6, 51, 52, nós lemos assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quarto é não obedecer a palavra de Deus, aí não tem jeito, né? O general sírio Naamã pegou lepra. O profeta Eliseu, sem badalação, mandou um mensageiro dizer a ele, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Por ser rico e uma alta autoridade, Naamã achou que o profeta Eliseu iria pessoalmente e falaria o que ele queria ouvir. A sua reação foi a pior possível. Nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele queria realmente ser badalado, né? Badalado, queria um atendimento personalizado, VIP. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Com essa atitude ele não seria curado. Mas alguns servos dele o convenceram a obedecer, porque Deus faz milagres usando profetas que não ficam bajulando homens por causa do seu dinheiro e da sua posição. E o Eliseu não era, né? No nosso tempo que seria uma dificuldade, né? Segundo Reis 5,14 nós lemos: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Foi só obedecer. A palavra do milagre, do sobrenatural de Deus, ela virá através de profetas que falam a palavra de Deus, goste você ou não. Você não tem que gostar, tem que obedecer. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus não falou do jeito que você queria ouvir, você perdeu a bênção do sobrenatural. Então entenda bem isso, vamos ver bem a diferença. A palavra de Deus que vem para fazer o sobrenatural, ela é uma palavra de Deus, então ela não visa agradar ninguém. Então não importa se você gostou ou não, importa que você creia na palavra, receba a palavra e a bênção já é sua. Quando que a fé sobrenatural é ativada? A fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens e objetos sagrados. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precise de um milagre do sobrenatural de Deus. Lucas 5, 5a nós lemos assim: e respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro conhecia aquele mar como poucos. Os peixes durante a noite podiam ser pescados, porque vinham para as águas rasas. E mesmo assim a noite toda foi um fracasso total, pois não pescaram nada para garantir o sustento deles. Durante o dia os peixes migram para as águas profundas, profundas demais para serem alcançados facilmente, como uma rede. Por isso Pedro pescava à noite. Pedro achou que a ordem de Jesus não fazia o menor sentido, mas obedeceu a si mesmo e foi recompensado pela sua obediência. Qual fé eu posso ativar para o milagre? Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. Se você não tem fé, não tem o que ativar. Mateus 8,13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então a fé vem, como que eu tenho fé? Ouvindo a palavra da fé, ouvindo a palavra de Deus. Um soldado na guerra acabou sua munição. O soldado, ele tem uma granada para sua defesa. A granada tem um pino de segurança. Para ativar a granada, o soldado remove o pino de segurança e solta a alavanca que fica ao lado do corpo da granada. E ela vai explodir entre 1,5 segundos e 4 segundos e meio. Você precisa ter fé e acreditar no milagre. Marcos 9:23 nós lemos: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas se você não ativar a sua fé, nada acontece. Você pode ir orar nos montes, pode cantar louvores, que nada acontece. Tem que ativar a sua fé. Basta ver que a maioria de quem ora nos montes e canta em louvores já mudou de igrejas várias vezes e sempre sai com problemas.
Infelizmente é essa a situação, porque busca sempre o quê? Não o sobrenatural, mas o espetáculo. O sobrenatural não é um espetáculo, porque só conhecem o viver natural como cristão. O soldado não vai sair por aí lançando granadas à toa, somente quando em grande perigo, correndo o risco de vida, numa situação de extrema necessidade. Você tem fé? Só que quando você não usa a fé, ela atrofia, como uma parte do seu corpo, por exemplo, é fé morta. Às vezes não é que você não tem fé, ela está atrofiada. Tiago 1,26, na King James atualizada, nós lemos assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. É por isso um dos motivos que Deus permite que os crentes passem por situações difíceis na vida. Se você está doente e tem dinheiro, você vai ao médico e paga a consulta e não precisa de fé. Mas se você não tem dinheiro para fazer o tratamento que precisa, comprar os caros remédios que precisa, aí você precisa ativar a fé e pedir o milagre. Se você vai ao mercado fazer compras e tem dinheiro, você paga a compra e não precisa de fé. Mas se você não tem o que comer e não tem o dinheiro, você precisa ativar a sua fé para receber o milagre. Não adianta pedir a Deus mais fé, mas peça a Deus que te ajude a ativar a sua fé. Tirar o pino e soltar a alavanca da granada da sua fé. Então às vezes a gente pede mais fé e o problema não é que você não tenha fé. É que ela está travada, ela precisa ser ativada, ela está desativada. Então primeiro eu ativo a minha fé, depois eu tenho que exercitar essa fé ativada. Os especialistas afirmam que entre tantas coisas, que duas são necessárias para um músculo crescer rápido: treinar de 3 a 6 vezes por semana e não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte. Então, treinar de 3 a 6 vezes por semana. Primeiro. E segundo, não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte. Com a fé podemos dizer o mesmo. Exercite a sua fé diariamente, não desista. Você vai muitas vezes sentir dor, porque de repente as coisas não estão acontecendo como você bem desejava. Como acontece a fé do milagre e do sobrenatural? A fé sobrenatural não é a fé que faz promessa para imagens e objetos, como eu disse. E objetos sagrados. Tipo rosa ungida, lenço ungido, cimento ungido, cachaça ungida. Essa é uma fé religiosa. A fé sobrenatural é uma fé até feiticeira, né? A fé sobrenatural não é a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Essa é a fé religiosa? Não, os meus pais eram tal e eu também sou tal. Meus pais eram católicos, eu sou católico. Meus pais eram evangélicos, eu sou evangélico. Essa também é uma fé religiosa. A fé sobrenatural é uma realidade espiritual, porque ela é um dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 6, do 8 ao 9, nós vemos assim: e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. O Espírito Santo enche o seu coração de fé, que é sobrenatural. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente. A fé sobrenatural, ela é espiritual, e quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa, mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado a sua situação. Quer dizer, as pessoas me dizem: mas o que está acontecendo com você? Você está numa situação ruim, a coisa está feia, você está assim, você está sentindo essa alegria? Exatamente. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu, vai parecer uma coisa sem valor algum. Neemias 8:10 nós lemos: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, ou como dizem aí, a vossa força é. A fé natural pertence à quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, onde atua o Espírito Santo, mas também é onde atuam os demônios. A sua fé precisa começar a ter ação de fé, seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai, e ele usou esta oportunidade como um ponto inicial de sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaque a Deus. E Deus mudou até seu nome, né? Porque era Abrão, passou a ser Abraão. Quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa, da vida natural, de reclamação e de má vontade espiritual. Então isso tudo tem que passar, ser coisa do passado. Por que uma pessoa que tem dificuldades para vir ao culto, ao discipulado ou estudar a palavra de Deus?
Por que a sua fé é sem obras e fé sem obras é fé morta? Estabeleça um ponto inicial e não volte mais atrás. Não pare nem desista. Se seu ponto inicial é ir ao discipulado, vá e não desista no meio do caminho. Se seu ponto inicial é orar no culto com toda a sua congregação, vá e não desista no meio do caminho. Eclesiastes 7:8 diz assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Então conclua o que você começou. Dê a partida em sua fé, ative a sua fé. Saia desta zona de conforto que deixou a maioria dos cristãos ocidentais bêbados com a vida carnal. E posso dizer que de alguma maneira até meio literal, né? Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça ou o vento comece a soprar. Na zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. E se a sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual. Gálatas 5:17, na King James atualizada, nós lemos assim: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando a fé natural chegar, não perca a oportunidade. A esta altura, você me pergunta: mas pastor, como eu faço para ativar a minha fé? Vamos lá então. Primeiro, como ativar a fé e receber o milagre de Deus? A fé ativada, ela alcançará o trono de Deus, como eu já disse. E você conseguirá o milagre de que precisa. Dê a partida em sua fé, como ligar o seu carro. Lucas 8:46 nós lemos assim: contudo Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Cristo se alegrou por ver que aquela mulher ativou a sua fé. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 4 passos para você ativar a sua fé. Primeiro, desejar ardentemente a palavra de Deus. Nós vemos em Romanos 10, o versículo 8. Mas antes de Romanos, isso. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. 1 Pedro 2:3 nós lemos, o apóstolo Pedro escreveu: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, isso que é importante, ter essa experiência que vai mudar a nossa vida. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé, você vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim e Saul. Vai acreditar em amuletos, em imagens, em objetos consagrados, em montes, em templos especiais, e isso está tudo fora. A palavra de Deus moldou mundos. Hebreus 11:3 nós lemos: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Obedeça a palavra de Deus. O profeta Elias foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, para que ela lhe desse comida. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre e estava na miséria. Por que Deus fez isso? Em vez de mandar num lugar que tem uma viúva milionária, na época, né? Para dar de comer aos dois, pela fé do sobrenatural de Deus. Deus mandou um que não tinha nada com um outro que tinha pouco. Porque ele ia fazer o sobrenatural, gente. O sobrenatural não vai usar a gente rica, no sentido como esse aqui. Porque, olha, se eu tenho dinheiro, como eu dei exemplo, se eu tenho dinheiro, eu vou e compro. É a mesma coisa. A diferença que eu estava explicando hoje, você vê hoje uma congregação pequena e pobre e uma congregação grande e rica. A congregação pequena e pobre, quando ela precisa comprar alguma coisa nova, um microfone, uma porta, tem que orar, jejuar, fazer campanha. Uma congregação grande e rica não precisa disso. Ela liga lá, liga na loja, manda entregar e paga. Recebe o boleto e paga. Essa é a diferença. Em 1 Reis 17:12 nós lemos: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias foi o profeta mais profundamente que andou no sobrenatural de Deus e saiu da terra, de forma sobrenatural também, né? Ele viveu tanto no sobrenatural que até a saída dele daqui foi sobrenatural. Em 1 Reis 17:14 nós lemos, ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então foram 6 meses. 6 meses, aquele punhadinho foi o que sustentou-os. Ela obedeceu ao profeta Elias e o milagre do sobrenatural aconteceu. Então, era tudo ilógico
Uma pessoa que tinha comida só para ela e para o filho. Vocês imaginam nos dias de hoje como é que daria isso? Uma mulher idosa, uma viúva, uma criança, comida não dava para os dois, e o Elias foi lá. Vai um homem jovem e forte, mas só que era um homem de Deus. O filho dela vai ficar doente e morrer. E Elias vai orar a Deus e vai ressuscitar o menino. E se Elias não tivesse ido para lá? E se a viúva não tivesse obedecido a palavra de Elias? O que acontecia? Ela ia perder o filho de todo jeito. Desejo com fervor, com fome a palavra de Deus. É o que aciona a fé sobrenatural. Ela vem pela palavra. Romanos 10, 17, a atualizada traduz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A corrigida fiel traduz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A King James fiel traduz assim: então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia na linguagem de hoje traduz assim: portanto a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nesse momento, se você estiver recebendo esta palavra no coração e na mente, a fé sobrenatural já está sobre você. Você vai sentir a alegria do Senhor, então você tem que recebê-la. Segundo passo importante: coloque os decretos da fé em sua boca. Em Marcos 11, 23 nós lemos assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A palavra disser aqui é o verbo lego, que significa chamar, dizer, declarar, no sentido de confessar, ordenar quer dizer decretar, determinar, profetizar as palavras de cura, e eram as palavras de curas usadas por Jesus. Em Lucas 5, 4, 5 nós lemos assim: e quando acabou de falar, escreve Lucas, o médico amado, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão lhe disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos, mas sobre a tua rema, a tua palavra, lançarei a rede. A palavra é reima, que está aí trazendo a palavra no grego, no hebraico é dabar. Palavra criadora, palavra de oração, palavra criadora que está lá em Deuteronômio 8.3, palavra de oração que está no Salmo 5.2, Salmo 17.2 ou 16.2, palavra de Deus, está relacionada a evento, Deuteronômio 4.32, palavra individual, uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica, é a promessa que será cumprida, é uma palavra específica. Não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Eu vou repetir: não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Isto é, não fale aquilo que você não quer que aconteça. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E palavras plantadas e regadas germinam e dão fruto. É por isso que Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações. Ações geram resultados. E os resultados podem ser bons ou ruins, dependendo de como começou a história. Após receber a palavra, fale a palavra da fé. Não fale palavras destruidoras, de fracasso, de palavrões, palavras podres, inspiradas por demônios. Palavras como desgraça, aquilo que se faz no vaso. Não fale palavras que denigram, que destruam. Há poder em suas palavras. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem em sua vida, porque você crê no milagre. Romanos 4,17 nós lemos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se não existe na sua vida, creia no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Como? Profetize. Nós vamos ter uma palavra só sobre isso. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre do sobrenatural de Deus, vai ter que converter a sua boca. Tem muito cristão que não tem, a boca dele é ímpia. Ela precisa ser convertida. Converta a tua boca. Fale palavras que transmitam fé. Veja como a mulher que sofria de menstruação, sem parar, ela agia. Mateus 9, 21 diz assim: porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então, quando ela foi até Jesus, essa mulher, ela só dizia isso: se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. Quer dizer, ela nem iria incomodar o Senhor.
ela nem iria pedir para ele impor, parar, conversar, ela só ia lá, só de tocar, ela creu nisso. Observe que a mulher não falava da doença, mas falava que seria curada se tocasse em Jesus. Então ela ficava falando, eu tô com dor aqui, eu tô com, eu tô menstruada, o sangue não para, como se fala hoje. Não, ela dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Os evangelhos narram isso. Há quantas vezes ela falou isso? Versículo 28 diz, porque dizia, Mateus narra assim, Marcos 5, 28 diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Terceiro passo, fazer a oração da fé. Devemos orar em todo o tempo, bom ou ruim, mas quando você recebe uma rima como a de hoje, direcionada ao sobrenatural de Deus, isto é fatal. Tiago 5, 14 e 15, ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Este versículo ordena a toda a comunidade cristã e a seus presbíteros que orem pelos enfermos para serem curados. Então a oração da fé é uma oração feita com toda a congregação. Oração da fé é a oração que nasce da fé ativada. Não é uma oração feita com reclamações, com queixas e ameaças. Isso é fruto de fé morta. Se Deus não fizer assim, se Deus não fizer assado. Temos que ter uma vida de oração em casa também. Mateus 6,6 nós lemos, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando sentir que a situação está muito grave, ou exige urgência, aumente o seu poder de fogo com o jejum, como nós estamos fazendo. Marcos 9, 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Que coisa mais difícil de entender isso? Foi o que o centurião Cornélio fez. Lá em Atos 10, 30 a 31, nós vemos assim. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E o que foi que Saulo de Tarso fez? E que foi? E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A sua oração sozinha é uma granada. A sua oração com a igreja toda, a congregação, é uma bomba atômica. Então aqui nós estamos como parte da igreja do Senhor. Isso aqui é uma bomba atômica que estamos fazendo. O seu decreto sozinho é uma granada. O seu decreto com a congregação, como nós estamos fazendo agora também, é uma bomba atômica, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. E por último, 4, ligue a ignição para ativar a sua fé. Uma mãe cananeia foi desesperada a procurar Jesus por causa da sua filha possuída por demônios. Está lá em Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu à oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandá-la embora, porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual, mesmo da sua família. Mateus 15, 23 nós lemos, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus faz um teste na fé dessa mãe. Mateus 15, 24 nós lemos, Mateus, o apóstolo, assim escreve. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher adora Jesus e pede socorro. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. No versículo 25. Mas, mais uma vez, Jesus testa a fé dessa mulher.
Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente só cuidavam dos cachorros quando filhotes, mas quando cresciam não se cuidava mais deles. Que coisa esquisita, não é? Mas é assim mesmo que era, tá o costume. Cristo usou uma palavra que fala do cãozinho de colo, de estimação de uma família. A palavra, a bênção da aliança é de Israel. Mas a mulher cananeia não desiste. E Jesus apenas estava encorajando a buscar ativar a sua fé. Mateus 15, 27 nós lemos assim: e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa mãe não pedia o que era de Israel, mas sabendo que as bênçãos são superabundantes, sua filha poderia ser curada sem comprometê-las. E Jesus elogia a fé tão grande de uma mulher gentia. No versículo 28 ele diz: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você aprendeu como ativar sua fé nesses princípios. Então, tem que aprender a desejar ardentemente a palavra da fé. Tem que colocar os decretos de fé em sua boca, ao invés de ficar falando coisas inúteis e destrutivas. Fazer oração da fé e ligar a ignição para ativar a sua fé. Um exemplo prático disso é quando você está com sérios problemas no casamento. Você não busca a palavra da fé, a palavra de Deus, você não busca um conselho pastoral. Quando você conversa com alguém íntimo, alguém de sua confiança, a sua boca só fala bobagem e desgraça. Tudo está acabado, não tem outro jeito, é no seu divórcio. Nós temos que acabar com tudo, acabou, está tudo destruído. Faça o correto. Palavra. Ouvir a palavra, vá ouvir a palavra, vá no discipulado, vá no culto. Você decreta, seja restaurado em nome de Jesus. Você ora em casa, pede oração na sua congregação. Você liga a ignição a buscar ajuda com o seu pastor, o seu discipulador, o seu conselheiro matrimonial, que vai te ajudar. Um casamento abalado, que não acaba em divórcio, só pode ser pelo poder sobrenatural de Deus. A viúva de um dos discípulos de Eliseu estava endividada. Lá em 2 Reis 4:1 nós lemos assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O profeta Eliseu ajuda a viúva a ativar sua fé. Versículo 2a, capítulo 4, ele diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Você tem que ter fé para poder ser ativada. Ao que a viúva respondeu, no versículo 2b, ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu ordena que ela peça emprestada vasilhas, e que não fossem poucas. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. 2 Reis 4:4 nós lemos: Eliseu então libera a palavra da fé. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. A viúva obedece e o milagre acontece. 2 Reis 4:5-6 nós lemos assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegaram as vasilhas e elas enchias. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela mandou informar ao profeta que lhe manda pagar a dívida e viver do resto. Versículo 7 nós lemos então: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ao terminar a mensagem é preciso reforçar: para você ativar a sua fé e viver no poder sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre ser seus pensamentos, fazer o milagre ser suas palavras, seus decretos. Ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus, porque ela molda os mundos. Uma palavra como esta, você pode rever e rever quantas vezes necessário, até que isso fique gravado na sua mente e no seu coração. Isso significa que você terá que mudar as palavras que saem da sua boca, mudar as palavras que saem da sua boca. Deixar de ser um cristão preguiçoso para as coisas espirituais e viver dando desculpas para não fazer. Ter compromisso com a oração da fé, com o jejum. Exercitar sua fé todo dia, em cada situação difícil que encontre. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a depender de Deus. E decretar pela fé como uma mulher com hemorragia. Porque dizia consigo mesma, Mateus 9:21, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Muito bem. Então nós encerramos aqui
a parte da palavra do Senhor. Nós ainda temos mais uma palavra sobre fé que vamos liberar, né? O Senhor liberará amanhã. Vamos então fazer a oração inicialmente aqui pelas intenções do nosso jejum. Pai Celestial, eu oro a Ti agora em nome de Jesus Cristo para que o Senhor prevaleça a sua justiça e destrua toda a obra demoníaca que vem sendo montada no Brasil e nos países, Senhor, contrários à Bíblia Sagrada, para impedir o povo de ter o novo nascimento e ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Eu oro também, meu Pai, para que o Senhor proteja e socorra os cristãos, Senhor Deus, que permanecem fiéis em Jesus, obedecendo os mandamentos em todos os países do mundo, mas especialmente os do Brasil, Senhor, que a cada vez mais estão sendo bombardeados com ideologias que se desviam, ó Deus, do caminhar da palavra de Deus. Pai, eu oro para que o Senhor esteja protegendo e socorrendo de todas as formas os cristãos e os missionários que estão sendo perseguidos, até com ameaça de morte, de expulsão do país, de impedir de pregar o evangelho do reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a esses povos. Em especial apresento os nossos missionários, o Emerson, a Ivonete, a Bianca e a Beatriz. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja enviando um avivamento na igreja de Jesus em toda a terra, especialmente nos lugares onde já se perdeu a consciência da presença de Cristo Jesus, para que isso venha causar um impacto, Senhor, poderoso e haja muita salvação na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então orar agora, fazer a oração. Pega aí os seus pedidos. Como eu disse, vai depender da sua fé, a gente não limita mais, cada um vai pôr a quantia de pedidos em que a sua fé suporte. Pai, eu quero apresentar a Ti, e é onde estaremos dando as 7 bênçãos do jejum, todos os seus filhos aqui presentes. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Daniele Scatamburlo Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Josiano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Arthur Isaac, o pequenino Arthur Isaac. Nós temos o Abraão e o Isaac, falta o Jacó. Muito bem, Pai Santo, agora eu oro e profetizo e decreto, conforme as palavras que nós acabamos de colocar. Eu quero levantar um decreto sobre a tua vida e a tua família, a todos vocês que estão recebendo esta palavra. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção. 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, o que é fé. 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de sua família, com medida recalcada, sacudida e transbordante. 5. Que haja saúde sobre sua vida e saúde sobre toda a sua família. 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4, do 22 ao 31.
Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaque, Romanos 4,16. Que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé, emuná, como a que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3,29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de nós darmos a bênção final, temos aqui um primeiro testemunho colocado da irmã Mara Danelon, em que ela testemunha, né? Se eu entendi bem, depois se tiver alguma fala ela pode corrigir, a gente vem aqui e corrige de novo. Ela diz que desde a cirurgia do ombro dela, que eu não sei exatamente que ano que foi, mas já deve ter mais de um ano isso, ela não conseguia dormir uma noite completa. Vivia naquela base de dormir picado, né? Eu sei bem o que é isso, né? Aquele que você dorme um pouquinho, acorda, dorme um pouquinho, acorda, no dia seguinte você está quebrado. E a partir do jejum de Daniel, especialmente depois das bênçãos sacerdotais, né? Que a gente dá a bênção e deseja uma boa noite para você, né? Diz que agora está dormindo, voltou a dormir novamente uma noite abençoada de sono, né? Aquele em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, Salmo 4, versículo 8. Amém, glória a Deus. Esse está o testemunho e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, porque, olha gente, muitas coisas são difíceis, mas não conseguir dormir bem à noite, o dia seguinte é terrível. Então essa é uma bênção dessas que tem que comemorar e vibrar muito mesmo. Então, agora eu quero que você receba aí, não é? Por isso que eu tenho treinado e ensinado todo mundo. Recebe, eu recebo, diga, profetiza, escreva, digite, verbaliza. Você acabou de aprender isso. Então vamos lá. A bênção apostólica e a bênção sacerdotal será ministrada. Então esse é o momento de todo mundo receber, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma noite muito abençoada, sono, todo mundo tenha um sono abençoado, na promessa de Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então repousar seguro é como o bebezinho que dorme a noite toda, muito abençoado. Esperamos, né? Podem colocar, mesmo que seja no particular, manda aí pra gente, vamos estar glorificando o nome do Senhor com os nossos testemunhos. Então, eu quero agradecer aqui, vamos ver se a gente tenta ver o nome de todo mundo, se dá uma puladinha aí, vocês me perdoem. O Fabrício, a Cláudia Aparecido, o Geuciano, a Mara Danelon, a Wanda Maria, a Catarina Augusta, a Ilza Toniza, o Mauro Andriotti, a Érica Matos, a Joyce Camila, a Suzana da Silva, a Liliane Leite, o Fábio Souza, a Claudineia Paula, a Diana Araújo, a Mara Souza, a Diana Mello, a Elisandra Costa, a Natalina Aparecida, a Leonilda Vitor, a Gá Silva, a Maria Lucier, a Renata Placidelli, a Maria Lucier já falei, a Suzana também, a Ilza Mara, a Mara Dana já falei, Juliana Migliorini, o Lucas de Paula, a Maria Rita de Paula, glória a Deus. Acho que citei todos, né? Acho que não devo ter esquecido ninguém, não. Fabrício Galon, já falei, Leonilda, a Joyce, Elisandra, amém. Que todo mundo está interagindo aí, eu gosto de ver esses enfeites que vocês usam aí, coração e foguinho e mais não sei das quantas aí, é muito bacana. Deus abençoe vocês todos. Então é um prazer, espero que você esteja bem. Já estamos no 9º dia, amanhã, se Deus assim nos permitir, e que tenho certeza que permitirá, porque Ele tem prazer de ver os seus filhos o buscando dessa forma, nós estaremos no nosso 10º dia. Então, cada vez mais os dias vão passando rápido, mas nós estamos aqui com compromisso. Então, obrigado a todos que ouviram a palavra desta noite, aqueles, né, fica aqui o recado para aqueles que não ouviram, que procurem não perder as palavras, porque nesse momento de fé, nesse momento de oração e jejum, a gente está semeando palavras de poder, para que essas palavras fiquem no coração e na mente de vocês, e depois que terminar os jejuns, vocês possam permanecer nesta palavra, vibrantes e crendo e confiantes, cada vez mais, porque a gente ministra uma vez, 2 vezes,
Porque são palavras que precisam ser repetidas mesmo para a gente aprender, é pela repetição, é como em casa. Como é que a gente aprende? A gente aprende a falar, depois vai para a escola, não é? Como é que os filhos aprendem as coisas? Na repetição, os pais vão repetindo, papai, mamãe, papai, e vai a mesma coisa na palavra. Por isso que ele falou desejar como leite, o desejo ardente como leite da criança, para a gente estar sempre repetindo. Então, esse é o momento de você não perder. Eu creio que, como a gente disse, o diabo tira. Como que ele tira? Impede você de receber, porque no período agora o seu coração está em terra fértil. Todas as guilhas estão em terreno fértil, a sua mente e o coração estão férteis porque nós estamos em jejum, estamos concentrados. Agora a palavra saindo de encontro e vai germinando e vai dar fruto, e nós vamos ver muito milagre na vida de cada um. Amém? Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez agradecer a todos